Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar nossos assuntos sobre a formação e a estruturação das sociedades modernas, tá? Em outros vídeos, em outras aulas, nós conversamos sobre o absolutismo francês, conversamos sobre o mercantilismo, conversamos sobre a formação das monarquias nacionais, conversamos sobre os teóricos do absolutismo. Se você tem alguma dúvida, se você não lembra de algum desses assuntos, volta, reassiste os vídeos, tá tudo aí na playlist para vocês não perderem, ok? Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos dar uma atenção especial para a França, tá? Por quê? Para a gente conseguir entender como é que ficou, como é que era a sociedade francesa durante o período que a gente conhece por Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? É a forma, é a estrutura organizacional durante o absolutismo. Deixa eu aumentar meu rosto aqui, isso, para ficar maior. E aí, uma das características, a principal característica do antigo regime é claramente a presença do absolutismo, tá? Na economia, esse absolutismo ele vai se caracterizar, como a gente já está bastante descolado, no mercantilismo. Tá? O mercantilismo é a forma política de se organizar a economia durante o absolutismo. A gente já entendeu que mercantilismo, rei absoluto, intervenção estatal na economia, ela é muito clara, ela é muito indivisível. Tá? Nós já entendemos que, por causa disso, esse rei vai criar medidas protecionistas, ele vai proteger essa burguesia dele, criando taxas alfandegárias, ele vai dificultar a entrada de outros produtos. Lembra que nós vimos que uma das vontades deles era a manutenção da balança comercial favorável? Tá? Então, tem tudo a ver com isso. A prática do colonialismo vai ser muito importante para quê? Para conseguir expandir mercados, conseguir novos produtos, conseguir manter a balança comercial favorável e com um objetivo final e máximo do mercantilismo, que é o metalismo, a acumulação de metais preciosos dentro do território, acumular ouro e prata. Tá? Isso nós já tínhamos visto, é só mais uma retomada para a gente entender a especificidade da França nesse antigo regime. Tá? Mas o que mais nos importa para a aula de hoje é entender a França, não na economia, que nós já olhamos muito, mas a sociedade francesa. A sociedade, de que maneira essa sociedade estava organizada no antigo regime. Nós tínhamos uma sociedade de ordens ou uma sociedade de estados, o que nós vamos chamar de uma sociedade estamental, dividida em estamentos, dividida em estados, onde quase não existe mobilidade social. Se você nasceu num estado, raramente você vai conseguir sair desse estado. Tá? E aí, no caso francês, que é o que nos interessa agora, nós vamos ter 3 estados, 3 ordens. Tá? O primeiro estado, a primeira ordem, o primeiro estado ele é composto pelo clero. O que é clero? Clero são os membros da igreja, são as pessoas que compõem a igreja católica. E aí nós vamos ter cardeais, bispos, arcebispos, abades, abadesas, madres superioras, monges, padres, cônegos, tá? Todos os homens que pertencem à igreja católica fazem parte desse estado, fazem parte do clero. O segundo estado, ele é composto pela nobreza francesa.
E aí todos os títulos nobiliárquicos que fazem parte. Aí nós vamos ter condes, duques, marqueses, todas todos os nobres da França, inclusive a família real, vão pertencer a esse segundo estado. Essa nobreza, ela é, em sua maioria, grande proprietária de terras. Tá? O poder delas vem da propriedade fundiária. Essa nobreza, ela vai sempre ser representada de alguma forma ou de outra ligada aos ideais de cavalaria. Essa aqui são roupas clássicas do século XIX, tá? Da passagem do 18 para o 19. Você percebe que eles não usam mais armadura, não usam mais coisas que remetem ao fato deles serem uma elite que no medievo eram guerreiras, mas eles vão sempre portar uma espada, ou pelo menos nas imagens vai ter sempre alguma coisa dando esse caráter. Por quê? De onde é que vêm esses três estados? Da época da Idade Média, onde nós tínhamos oratori, os que oram, belatori, os que lutam, laboratori, os que trabalham, igreja, nobres e servos. A França, da Idade Moderna, ainda traz essa estrutura. Tá? E nós vamos ter, finalmente, o terceiro estado. Na França, o terceiro estado vai ser o povo. Ah, mas aí tá tudo bem, uma imagenzinha bonitinha. Quem que faz parte? Quem que é o povo? Isso vai ser um fator extremamente problemático na França. Por quê? O povo, esse terceiro estado, ele era extremamente variado. Não é nobre, beleza, nobre. Clero, igreja, ok, igreja. E o povo? Quem é o povo? O povo é muita gente. O terceiro estado, ele é composto pela alta burguesia francesa. Grandes capitalistas, grandes donos de rotas comerciais. Nós vamos ter banqueiros, grandes comerciantes, os industriais. Nós já estudamos o cobertismo, né? O incentivo à produção manufatureira de itens de luxo. Então, esses industriais, os profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, que na época a gente não chamava de farmacêutico, a gente chamava de boticário, mas esses caras também fazem parte, os profissionais liberais também fazem parte do terceiro estado, os pequenos artesãos, os artesãos, comerciantes, donos de padaria, dono de armazém, esses comerciantes pequenos, todos os camponeses. E aí você tem que pensar que na França do século 17, 16, 17, 80% da população mora no campo, ou seja, a maior parte do povo é camponês. E aí está no terceiro estado, junto com o burguês. Tá? O burguês não gosta muito disso. Os grandes comerciantes não ficam muito felizes por estarem no mesmo estado que um camponês mais simplório. Cabe também todos os servos da gleba, também pertencem ao terceiro estado. Qualquer miserável, o mendigo de Paris, ele também está no terceiro estado, junto com o burguês, com os mesmos direitos que o burguês. Você acha que os burgueses vão ficar satisfeitos com isso? Óbvio que não. Óbvio que eles não vão querer. E, por último, os sans-culottes. Sans-culottes são os trabalhadores urbanos de Paris. Esse é um grupo que vai ser muito importante quando nós formos estudar a Revolução Francesa. Tá? Por que sans-culottes? Porque eles não têm culotte. Culotte era um tipo de calça, uma calça apertada. Quando a gente vê a nobreza, a gente sempre vê eles com aquelas calças justas, né? Sans-culotte é alguém que não tem aquela calça, que não pode usar aquela calça. Tá? Então, os sans-culottes são os trabalhadores urbanos de Paris. Percebam como o terceiro estado, ele é diverso. Ele tem da pessoa mais pobre à pessoa mais rica da França. E todos eles com o mesmo status social. E isso vai causar vários problemas para a França. Tá?
Então fica mais ou menos assim a estrutura da sociedade francesa. Tá? Aqui no século XVII, lógico, no topo o rei, depois o primeiro estado, que é formado pelo clero, aproximadamente 120 mil pessoas, o segundo estado, a nobreza, com 350 mil pessoas, e o terceiro estado com 24 milhões de pessoas. Tá? Então, muito complicado. E o primeiro e o segundo estado, eles não pagam impostos. Eles são isentos, eles não têm carga tributária. Imagina isso. Tá? Você tem aí quase 500 mil de pessoas que não pagam impostos para o Estado. O único grupo que paga imposto é o terceiro estado. Tá? Então, é uma sociedade extremamente injusta. Por quê? Porque vai deixar só o terceiro estado pagando imposto. O que nos leva a imagens como essa, né? Olha isso aqui é uma charge típica francesa do século XVII, tá? Onde nós temos aqui representado um nobre, e aí nós temos a espada para comprovar isso, a espada dele aqui, e um clérigo, um padre. Tá? Então, é o clero e os nobres amassando o povo, amassando o terceiro estado. Uma outra imagem, que é mais típica ainda, mais famosa ainda, é essa outra gravura também. E aí nós temos um nobre e um padre cavalgando em cima do povo. Tá? E aí, ó, quais elementos nós temos? Nós temos aí aqui a cruz para representar que ele é um padre, mais as partes da Bíblia saindo do bolso dele. Um nobre, o chapéu emplumado, a espada, e o povo, o terceiro estado, aqui, ó, com o enxozinho dele com a ferramenta. E aí, tem até a frasezinha embaixo, né? Esperamos que esse jogo mude logo, que essa realidade seja alterada logo. E não vai ser alterada. A realidade do terceiro estado, ser oprimido pelos outros dois, vai permanecer na França até 1789. Até lá, essa é a configuração. E era tão injusto que até a forma de morte era diferente. Tá? Se alguém do primeiro e do segundo estado fosse condenado à morte, ele seria decapitado com espada ou machado. Se alguém do terceiro estado fosse condenado à morte, ele morreria na forca. Tá? Ah, mas qual é o jeito melhor? Na verdade, morrer com igual. Mas percebam, as estruturas são diferentes. Tá? E aí, num país, que é o caso da França, que vive o absolutismo, que não tem leis escritas, que não tem uma constituição, é claro que o terceiro estado vai ser muito mais maltratado. Só membros do primeiro e do segundo estado, só membros do clero e da nobreza é que podiam ter altos cargos, só membros do segundo e do primeiro e do segundo estado podiam fazer parte dos ministérios do rei, só membros do segundo estado poderiam ser oficiais no exército. Quando você tem o exército, você tem dois grandes grupos, os oficiais e os soldados, né, que a gente vai chamar de praça. Os praças eram compostos por membros do povo. Os oficiais eram sempre da nobreza, o que deixava os membros do povo também muito incomodados. Por quê? Eles nunca poderiam ascender, nunca poderiam melhorar de vida dentro do exército. E isso incomodava eles profundamente. Então, essa estrutura social que nós vamos ter na França, do antigo regime, ela é bastante problemática. Ela vai causar vários problemas, como a Revolução Francesa. Mas agora vocês só precisam lembrar disso. Como era a sociedade francesa do antigo regime? Estamental, dividida em 3 estados: clero, nobres e povo. Tranquilo? Por hoje ficamos aqui. Um videozinho mais curto. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, entre em contato. Será um grande prazer ajudá-los. Então, só tenho para dizer para vocês: adeus!